Estamos de volta para a segunda parte do Direito a Falar. Estamos a falar de Direito do Trabalho. E eu ia começar por retomar esta segunda parte perguntando como é que se gera uma sociedade de advogados em tempo de crise? Gere-se com cuidado, com atenção, como se geria antes da época da crise. Ou, se quiser, como já se geria quando se antevia que mais à frente tinha que vir uma época de crise. Porque a época de crise também não foi propriamente uma surpresa para todos nós. Já há uns anos que estávamos à espera que ela viesse. E, portanto, como é que se gera a sociedade de advogados? Gere-se como se gera em todas as empresas e todos os negócios. Gere-se prestando a máxima atenção a todos os indicadores de gestão. Gere-se procurando ter uma equipe motivada e que está animada para enfrentar os desafios e as dificuldades. Gere-se com maior esforço na atenção a tudo que é a faturação, as contas, os atrasos nos pagamentos, a seleção dos clientes, se quiser, nomeadamente também passa por aí, percebermos onde é que interessa trabalhar, quais são as áreas onde há mercado, onde temos clientes a quem responder e as áreas menos interessantes para desenvolver trabalho e, portanto, gere-se, eu diria que em 99% de acordo com as mesmas regras que se regem os outros negócios. Na GP da Aguiar Branco e Associados, penso que houve algumas alterações recentemente em termos societários, há uma aposta na internacionalização. Como é que se vai gerindo isso? A estrutura societária, a alteração que teve foi a inclusão como sócios de indústria de duas colegas que estão há muitos anos connosco, foram estagiárias no escritório, ficaram sempre connosco, nunca trabalharam com mais ninguém e ao fim de cerca de 10 anos de trabalho nós entendemos que estava no momento de integrar como sócias. Porque isto corresponde ao modelo que fomos seguindo no crescimento do escritório, que é apostar nas pessoas que, estando connosco desde o estágio ou não, mas que façam um percurso dentro do escritório em que nós não tenhamos dúvida nenhuma de que estão absolutamente integradas, absorveram a cultura do escritório, o espírito do escritório e que vestem a camisola do escritório, se quiser. E isto foi o caso, e portanto este ano, 2012, foi o momento de, em relação a duas colegas que tinham feito esse percurso, decidirmos convidá-las para serem sócias da sociedade. Isto para lhe responder à referência que fez da alteração de estrutura societária. Em relação à internacionalização, isso é uma questão que podemos ver de duas maneiras. Uma coisa é perguntar-me qual é o processo de internacionalização da própria sociedade. Outra coisa é os serviços que nós prestamos na área do apoio à internacionalização. A internacionalização do escritório, nós não temos por modelo estar a replicar a nossa sociedade noutros países, por mais ou por menos que tenhamos relações, negócios ou apoio a clientes nesses países. Nós procuramos, fora de Portugal, encontrar escritórios com quem nos identificamos, com quem tenhamos alguma afinidade de modelo, de conceito, de modelo de negócio também, de equipa, com quem estabelecemos parcerias e, portanto, quando eu precisar tratar de um assunto seu na Tunísia, eu vou contactar o escritório, nosso parceiro na Tunísia, e vou dizer, temos aqui um trabalho conjunto para fazer, nós fazemos do lado português, do lado tunisino estará o nosso parceiro tunisino. Isto faz-se não porque inventemos países com quem queremos trabalhar, isto faz-se de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Eu não vou estar a contactar um escritório na Moldávia se eu não tenho assuntos para tratar na Moldávia. A rede de escritórios parceiros que a JPAB tem é a rede que resultou das necessidades dos nossos clientes e da oferta que nós precisamos de dar aos nossos clientes. Este é o processo de internacionalização da sociedade, se quiser. Em termos de apoio aos nossos clientes, isso sim, nos últimos anos, foi-se percebendo que cada vez mais as empresas portuguesas se querem internacionalizar. Mas, e voltamos àquilo que eu referi há pouco, fruto das características do nosso tecido empresarial, aquilo que pode constatar é que esta necessidade de internacionalização que as empresas sentem, muitas vezes não é exatamente internacionalização no termo, na verdadeira acessão do termo. É uma fuga em frente, muitas vezes. É uma fuga em frente, é uma necessidade de ir para fora porque cá as coisas estão complicadas, mas muitas vezes é só exportar que as empresas verdadeiramente querem. E não é propriamente internacionalizar-se. Internacionalizar-se é fazer uma coisa diferente. Internacionalizar-se é eventualmente alterar estruturas produtivas, passar a ter uma fábrica noutro país, passar a desenvolver um negócio de uma maneira diferente.
Portanto, há duas áreas no apoio à internacionalização, eu distinguiria estas duas áreas essenciais. Uma coisa são as empresas que procuram ajuda e que precisam de apoio, de aconselhamento, porque precisam de exportar e, portanto, querem ir à procura de mercados, querem ter parceiros de confiança nos países para onde querem ir, precisam dos contratos que as sociedades de advogados lhes possam fazer para apoiar os negócios que vão fazer. Outro modelo é o modelo de quem quer efetivamente mudar, abrir uma fábrica noutro país, alterar estruturas produtivas e estar com presença efetiva noutros países. Há aqui dois modelos diferentes e ambos estão a carecer de muito apoio e há muitas solicitações nessa área. Porque as tais pequenas e médias empresas, a tal fuga em frente que referia, o tal passo em frente, porque se em Portugal as coisas são difíceis, nós temos que ir procurar mercados onde as coisas estejam melhores, muitas vezes as estruturas empresariais não sabem bem como fazer. Precisamos de ir para fora, mas não sabemos como. Não sabemos com que parceiros, não sabemos a quem é que vamos bater à porta. E, portanto, há aqui todo um trabalho de identificação de mercados, de identificação de até apoios financeiros, que linhas financeiras é que há de apoio à exportação, à instalação. Há um mundo de questões que cruzam, obviamente, as áreas do direito que os escritórios e o nosso escritório se desenvolve para apoiar os nossos clientes. Nesse ponto de internacionalização, aquilo que é a comparação entre os vários direitos do trabalho é importante. Parece-lhe que Portugal tem hoje uma lei laboral competitiva do ponto de vista da flexibilidade? Está, se quiser, eu diria que está no bom caminho para ser mais competitiva e mais flexível. O que significa que ainda não está lá? Ainda não está lá. Encontra modelos, se me perguntar se comparando com os Estados Unidos estamos lá, obviamente não estamos. Nós estamos a partir de outro modelo, estamos no tal paradigma da Europa do Sul, se quiser. E estamos a fazê-lo evoluir, estamos a introduzir alterações. Não estamos muito longe do modelo americano, mas eu também, francamente, lhe digo que eu não sei se queria o modelo americano, porque acho que, se calhar, o meio ponto do modelo americano e do nosso é capaz de ser o ponto de equilíbrio. Normalmente, tudo que são, ou que nós podemos representar como os extremos de uma linha, se nós pusermos a linha do direito de trabalho e de um lado estão os Estados Unidos e do outro lado está o modelo português, espanhol, francês, do sul da Europa, eu, se calhar, o que eu gostaria era de encontrar o meio ponto. Eu não queria ir para o modelo americano, mas também não queria aquilo que nós tivemos nos últimos anos, nestes últimos 30 ou 40 anos. Portanto, os meios pontos, normalmente os pontos de equilíbrio são os mais acertados. Ficou surpreendido com o acordo alcançado na concertação social entre o GT e os patrões para uma nova legislação laboral? O Código do Trabalho, faltava uma palavra há pouco. Não fiquei nada surpreendido. Acho que quem está atento a estas matérias sempre percebeu que o GT tinha uma postura construtiva e de efetivo parceiro na concertação social. E por isso se senta à mesa das negociações na concertação social. A CGTP às vezes não se senta, não vai às reuniões, não se faz representar. Portanto, a atitude foi sempre outra, a percepção dos problemas foi sempre outra. E, portanto, nesta concreta fase que o país atravessa, com os desafios que se colocavam, com as questões que estavam em cima da mesa, com o que eram os compromissos assumidos internacionalmente, com o que decorria diretamente do memorando da Troika, tudo isso, havia um quadro que eu achei expectável que a UGT acompanhasse exatamente como acompanhou. Em relação, do ponto de vista global e como advogado e também gestor de uma sociedade de advogados, como é que olha para a atuação da Ministra da Justiça do ponto de vista mais global do trabalho que ela tem feito? Acho que tem sido um desempenho muito positivo e acho que, não sei se isto lhes diz muito ou não, está a ser a responsável e a obreira, se quiser, de uma reforma importantíssima neste país, que é a reforma do processo civil, que vai tocar com muita coisa, vai mexer muito no modelo de desenvolvimento dos processos na vida dos tribunais e eu estou convencido que vai, de facto, agilizar e acelerar o ritmo processual. E, mais do que tudo isso, mais do que as alterações do que possam ser os prazos ou o número de recursos que podemos dispor no Código, mais do que isso, eu acho que é uma reforma em que se privilegia o que é facto, o que é verdade material, se quiser, em detrimento dos aspectos formais. E isso é outra alteração de paradigma. Nós estávamos muito habituados em tudo a privilegiar o formal. Eu posso não ter razão nenhuma, mas porque o apanho assim, sem o carimbo que devia ter no papel,
ganho a ação porque até o seu papel não está carimbado. E, portanto, há aqui também há uma alteração de modelo para privilegiarmos o que é material em detrimento do que é formal. Eu acho que isto é um caminho de aproximação à justiça efetiva. Acho que a justiça se faz pelo apuramento da verdade material e não tanto pelos aspectos formais que permitem quase o que nós podemos dizer vitórias de secretaria. Há muitos anos que está neste setor. Se pudesse identificar 3 ou 4 grãos na engrenagem da justiça portuguesa, quais são de facto esses cancros, se me permite a expressão, que fazem com que tenhamos todos esta ideia de uma justiça lenta, de uma justiça muitas vezes injusta, de uma justiça muitas vezes dividida entre quem tem dinheiro e quem tem menos dinheiro? Quais são os grãos na engrenagem? Olha, a primeira nota que eu lhe queria deixar aqui é que o estado da justiça é muito menos mal do que as pessoas pensam. Porque a ideia que referiu, que é lenta, que não se faz justiça, resulta de 4 ou 5 processos mediáticos que toda a gente supostamente conhece, mas verdadeiramente não conhece, porque só conhece o que lê na comunicação social, porque ninguém foi consultar o processo, ninguém sabe o que está em causa neste despacho, ninguém sabe o que está em causa naquele recurso, porque ninguém viu essas peças e muitas vezes, mesmo algumas pessoas que veem, não têm sequer competência técnica para as avaliar. E, portanto, há muita coisa que se diz e que resulta só desses 4 ou 5 processos que enchem as nossas manchetes de informação e a nossa comunicação. Porque quem acompanha, por exemplo, na área dos tribunais comuns, nos processos cíveis, o que é neste momento a velocidade da tramitação de um processo não tem nada a ver com o que era há meia dúzia de anos atrás. Está tudo muito mais rápido, tudo funciona melhor. A plataforma informática que foi desenvolvida há uns anos e através do qual hoje em dia se faz o envio das peças processuais para os tribunais agilizou imenso. Todos os dias se fazem centenas de julgamentos neste país e são proferidas centenas de sentenças e, portanto, esta ideia da morosidade da justiça não é justa. Esta ideia em si é incorreta. Há 2 áreas que são especialmente visíveis, que são as áreas do crime, dos tais processos mediáticos, que são quase sempre processos-crime, esses processos mediáticos que todos ouvimos falar, e houve mais um recurso e o arguido que supostamente ia ser preso já não foi preso porque recorreu, tudo isto que enche as nossas manchetes e os nossos telejornais são processos-crime, e depois há outra área difícil, e numa fase recessiva como aquela que atravessamos, ainda mais impacto tem, que é a cobrança, a recuperação de crédito. Há muita pendência nos tribunais e muita litigância para cobrar. Tão simples quanto isso, porque há muita gente que não paga, que não pode, porque se aprovou. E os que não podem são uns. Os que, aproveitando-se do argumento da crise e das dificuldades, podem, mas também não pagam, são outros. E, portanto, tudo isto gera uma litigância que enche os tribunais e que, de facto, não é tão célere quanto podia ser. Mas também lhe posso dizer que se fala tanto de que está gente a mais em muitos sítios, mas eu vou a muitos tribunais, nomeadamente fora dos grandes centros urbanos, em que é inacreditável a falta de meios humanos que aqueles tribunais têm. Pouquíssimos funcionários nas secretarias, uma pendência enorme, e entra no tribunal e vê uma secretaria com 2, 3 pessoas que asseguram o expediente todo de secretaria, atendem as pessoas, fazem as chamadas para os julgamentos, acompanham a diligência, uma fica ocupada porque é oficial de diligências, fica dentro da sala de julgamento a fazer a ata do julgamento. Há a distribuição dos recursos do Ministério da Justiça, nomeadamente em recursos humanos, não está efetivamente adequada ao que é a pendência dos tribunais. Mas admito que, por exemplo, estávamos a falar dos atrasos, que a morosidade não é assim tanta, mas para o cidadão comum faz alguma confusão, no mínimo, porque é que processos como o do Vale Azevedo, o Zeltino Moraes, se arrastam tanto tempo e o processo do Macário Correia é despachado relativamente depressa. Causa alguma confusão ou acha que isso não confunde as pessoas sobre o funcionamento da justiça? Eu percebo que confunde as pessoas. O que eu estava a querer referenciar é que confundir as pessoas eu acho razoável, porque a notícia é: o processo começou em abril e resolveu-se em setembro. Fantástico, foram só 5 meses. E isto é que é a notícia. E ao lado diz: o processo começou há 8 anos e ainda não está resolvido. Só que estamos a falar de processos completamente diferentes, com conteúdos completamente diferentes, em que se discutem matérias completamente diferentes, em que há incidentes processuais que não têm nada a ver um com o outro. E, portanto, os prazos, sozinhos, dizer-me que um processo se resolveu em 5 meses e que outro tem 6 anos de pendência, não me diz nada, rigorosamente. Se calhar os 6 anos de pendência estão perfeitos. Um foi substituir o coração, o outro é uma espécie de operação à garganta. Exatamente. São coisas diferentes. A pequena cirurgia ou a grande. Pedro Botelho Gomes, há excesso de litigância em Portugal?
recorremos demasiado aos tribunais para resolver problemas que eventualmente poderiam até ser resolvidos noutras instâncias? Não, não concordo. Acho que isso é uma das ideias que está na moda, é tentarmos criar uns esquemas alternativos e uma justiça alternativa para esvaziar os tribunais. O problema não está aí, o problema está em agilizar e facilitar os procedimentos para que os tribunais resolvam aquilo que têm nas mãos. Eu não sou partidário dos modelos de esvaziar os tribunais daquilo que é a competência deles e confiar a justiça a outros. Acho que o esquema não está mal pensado, acho que o juiz é juiz, está lá para julgar e, portanto, o tribunal é um sítio próprio para se resolver muita coisa e não gosto da solução de dizermos que se reduziu a pendência neste ou naquele tribunal porque se criou ao lado uma instituição nova para onde passam os processos. Acho que não é por aí o caminho. Se é preciso reduzir a pendência reduz-se resolvendo os processos que estão em curso para que outros possam entrar e ser acompanhados com a qualidade e com a celeridade que se pretende. Posso concluir então que não é adepto da arbitragem? Não é uma questão de ser adepto ou não. Eu acho que a arbitragem tem uma zona própria de intervenção. A mediação, a arbitragem, todos esses modelos alternativos, eu acho é que não se pode cair em soluções que às vezes nós sabemos que passam por aí pela cabeça de algumas pessoas e que há um modelo subjacente de esvaziar os tribunais e de resolver o problema da pendência ou do excesso de pendência, mudando para a porta ao lado, com outro nome. E dizer o tribunal agora está a funcionar muito bem, e onde havia 5.000 processos, agora está tudo a funcionar muito bem porque só há 600, só que foram todos para o vizinho, que se chama agora Secretaria Balcão Nacional de não sei do quê, e transferiu para lá os processos. Isto não é resolver problemas. Quando há pouco falávamos de fraturas, de evoluções, de cortes com o passado, parece-lhe que também pela crise Portugal está, e também no direito do trabalho, está a passar por um período de grande mudança relativamente ao passado? Acho que a mudança não é tão grande assim. Acho que é um tempo de mudança e pela primeira vez, há bocadinho estávamos a referenciar alterações no direito do trabalho, pela primeira vez se está a mexer um bocadinho mais profundamente em algumas coisas que estavam dadas como adquiridas, como consolidadas e em que não se mexia nos últimos 30, 40 anos. Não se mexia de modo notório, de modo mais estrutural. E pela primeira vez está-se a mexer em algumas coisas e isto provoca sempre muita reação. É natural. Todos nós reagimos à mudança, todos nós temos alguma resistência à mudança, mas tenho sempre esperança de que as dificuldades se transformem em oportunidades e que do que é mau hoje possa resultar uma coisa positiva para todos. Uma última questão, o que é que faz o Dr. Pedro Patilho Gomes para além da advocacia? Sabe que a advocacia e gerir uma sociedade de advogados não deixa muito tempo livre. O que é que eu faço? Eu procuro reservar tempo para a família, que é uma coisa que normalmente se sacrifica quando temos muito trabalho. A família é sacrificada e eu não gosto desse modelo e, portanto, procuro reservar tempo para a família. Procuro manter-me minimamente atualizado com o que é publicado neste país, na imprensa, e, portanto, ao fim de semana tentar repescar o que é que foi a semana em termos nos nossos jornais e nas nossas revistas, ter espaço para os amigos, ter espaço para a leitura e pouco mais, porque, entretanto, acabou o ano e já não deu tempo para mais. Em termos profissionais, o que é que ainda não fez que gostava de fazer, Pedro Patilho Gomes? Muita coisa. Sabe que na área da advocacia, quando se faz advocacia, há sempre um assunto novo que nos aparece. Dia atrás de dia, há questões novas, há clientes novos, há temas em que não tínhamos pensado, há áreas em que nunca tínhamos tido intervenção e de repente temos que ter. Isto é tão inovador todos os dias que eu não lhe sei bem dizer. Acho que todos os dias eu sou surpreendido com um desafio novo e isso é muito estimulante e muito incentivador. Mesmo nas fases das dificuldades, esta profissão permite esta constante mudança, este surgir constante de clientes novos, assuntos novos, matérias novas, até as reformas legislativas, temos que estudar de novo tudo, uma coisa que pensávamos que sabíamos muito bem porque estava igual há 30 anos e agora vai mudar estruturalmente e, portanto, é preciso saber tudo de novo, construir nas nossas cabeças o modelo novo em que as coisas vão funcionar. Portanto,
o que eu queria, o que é que ainda me falta fazer? Falta-me fazer seguramente muita coisa, mas também de certeza que me vão aparecer nos próximos dias já muitas coisas novas para fazerem que eu nunca tinha pensado. Pedro Portelho Gomes, foi um gosto tê-lo neste Direito a Falar. Muito obrigado. É sempre um gosto contar com a tua colaboração. Fica por aqui o Direito a Falar, regressa de hoje a 8 dias, um programa feito em colaboração com a revista Advocados. Aproveita esta semana.